Vamos continuar nossa aula sobre a filosofia do direito de Hegel. Na primeira parte eu falei sobre a introdução dessa obra, Princípios da Filosofia do Direito. Nessa introdução, Hegel fala sobre o conceito da vontade livre e ele mostra como o conceito do direito procede dessa concepção da liberdade. Isso é absolutamente fundamental para toda essa obra, portanto, se você ainda não assistiu este primeiro vídeo, faz sentido dar uma olhada. Hoje eu vou entrar na parte principal dessa obra e eu quero intitular essa segunda parte Esferas do Direito, porque aí o Hegel explica como este conceito do direito se desdobra, se articula em formas e âmbitos do direito diferentes. O ponto de partida é essa concepção do direito até a qual nós chegamos. O direito nada mais é do que a liberdade real e objetiva, reconhecida e respeitada universalmente pela vontade livre verdadeira. A vontade livre afirma a si mesma em sua universalidade, quer dizer, não apenas como liberdade minha, mas de qualquer indivíduo, e com isso respeita essa liberdade universalmente. Agora, você vai dizer, mas isso não é verdade que o direito seja respeitado universalmente? Muita gente não respeita o direito. Bem, eu não disse que toda vontade livre respeita, eu disse que toda vontade livre verdadeira respeita. A vontade livre, ela pode ainda estar presa numa dessas concepções erradas, insuficientes da liberdade, que eram a liberdade abstrata, que nada mais é do que a concepção da liberdade como pura necessidade da negação, da destruição de qualquer limite, de qualquer ordem, de qualquer hierarquia, mas isso é liberdade como pura coação, essa coação de destruir. E coação é justamente o oposto de liberdade, então essa não é liberdade verdadeira. A outra forma de liberdade que não é verdadeira é o livre-arbítrio, e aí a gente viu que essa liberdade do livre-arbítrio se autodestrói sempre quando for realizado, porque essa liberdade é aquela liberdade de fixar-se em algum objeto, e sempre quando eu faço isso, quando eu escolho um objeto, essa liberdade de fixar-se, essa liberdade de escolha, ela não é mais dada. Quer dizer, a liberdade abstrata, ela se autodestrói em seu conceito, ela acaba sendo pura coação. O livre-arbítrio, ele se autodestrói em seu objeto, sempre quando ele se fixa em seu objeto, a liberdade deixa de existir. Mas a razão, ela exige em absoluto que a liberdade seja real, quer dizer, que ela não seja destruída. Mas isso é apenas possível nessa concepção da liberdade verdadeira, que é a vontade livre, que a vontade livre quer. Quer dizer, a razão exige essa autorreferencialidade da vontade livre. E com isso seu reconhecimento universal, porque a liberdade livre, a vontade livre que a vontade livre quer, ela quer a vontade livre em si, sua universalidade e não apenas
na individualidade minha. Isso a gente viu. Quer dizer, é uma exigência da razão que a liberdade seja respeitada e, com isso, que o direito seja respeitado. Daí vem a obrigação, dessa exigência da razão. E com isso nós identificamos a origem da normatividade em Hegel, quer dizer, este aspecto da obrigação do dever, que algo não apenas é dado, mas algo deve ser o caso. O direito deve ser respeitado porque a razão exige que a liberdade seja real. E a liberdade só pode ser real na forma do direito. Então, é este o direito do qual a filosofia do direito de Hegel fala. Portanto, essa filosofia do direito, ela é diretamente uma filosofia da liberdade, porque o direito nada mais é do que a liberdade realizada e reconhecida. Então, toda essa filosofia do Hegel, essa filosofia do direito de Hegel, ela é uma filosofia da liberdade. Isso quer dizer que as esferas do direito, sobre as quais nós vamos falar, também são esferas da liberdade, da realização da liberdade, esferas do agir humano livre. Que são esferas da prática humana, que é livre. E com isso, a filosofia do direito, ela também é filosofia prática no sentido abrangente. Vamos explicar isso melhor. A filosofia prática, ela é uma das disciplinas fundamentais da filosofia, ao lado da filosofia teórica e da filosofia das obras ou das produções humanas. Tradicionalmente, a filosofia prática é subdividida em 3 disciplinas. A primeira é a filosofia da moral, que também chamamos de ética. A segunda é a filosofia política e a terceira, a filosofia do direito. A ética, ela se refere ao indivíduo, sua vontade, suas decisões, seus desejos, seus motivos. A filosofia política, ela tem como ponto de referência o Estado, e a filosofia do direito, o próprio direito. Agora, quase todos os filósofos que fazem filosofia prática escolhem uma dessas disciplinas e façam dela a disciplina principal, fundamental, da qual as outras 2 são derivadas. O caso mais comum é que a ética é considerada fundamental e da ética procede, então, a filosofia política e a filosofia do direito. O grande exemplo dessa sistemática é o Immanuel Kant. Essa segunda opção ela é muito mais rara, a ideia de que o fundamental é a política e a ética e o direito existem em função dela. Quem defende isso é, por exemplo, o Nicolau Maquiavel. O Hegel defende que a disciplina fundamental é a filosofia do direito. E isso quer dizer
que filosofia do direito em Hegel não é apenas filosofia do direito no sentido tradicional mais estrito. Ele não fala apenas sobre direito, ele também fala sobre moral e sobre política. Também fala sobre aquilo que é filosofia do direito nesse sentido mais estrito, tradicional, mas este título, filosofia do direito, é o título da filosofia prática de Hegel como um todo. Bem, nós chegamos até aqui. O direito como a liberdade real, objetiva, universalmente reconhecida. Mas isso é apenas o conceito do direito. Nós ainda não sabemos qual é o conteúdo deste direito, quais são os direitos que nós temos em virtude disso. Então nós precisamos dar uma especificação, um conteúdo a este conceito geral do direito. Aí o Hegel diz, no primeiro passo, nós só podemos tirar este conteúdo daquilo que nós encontramos no mundo. No mundo nós encontramos objetos. Então, este direito, ele ganha um conteúdo quando a vontade livre vincula objetos que ele encontra no mundo a si mesmo. E quando a vontade faz isso, o indivíduo dessa vontade, ele se torna pessoa. Pessoa é aquilo que tem uma realidade objetiva nas coisas no mundo. Mais exatamente, pessoa é quem possui propriedade, porque este objeto que é vinculado a mim mesmo é justamente isso, propriedade. Nesse sentido, este termo pessoa ele é usado também nas ciências jurídicas, tem a pessoa física, a pessoa jurídica. Então, com isso, o indivíduo se torna pessoa. E com isso, a propriedade ela tem, para assim dizer, um significado espiritual na filosofia do Hegel. Porque na propriedade, eu, enquanto vontade livre, sou objeto para mim mesmo. E apenas com isso também vontade real. Tá? Para assim dizer, na propriedade eu posso ver a mim mesmo enquanto vontade. Porque aí eu vejo o que eu quero, eu vejo o que vinculei a essa minha vontade. E com isso, e apenas com isso, com esses objetos exteriores vinculados a ela, essa vontade ela se articula, ela se torna algo visível. Aí podemos perguntar qual é a diferença entre isso e o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele também tinha a ver com objetos externos. A diferença é que o livre-arbítrio ele se fixava nos objetos externos. E depois ele consumia esses objetos. A vontade livre verdadeira, ela não fixa a si mesma nos objetos, mas ela fixa os objetos em si. E disso resulta uma relação estável. A propriedade ela não é destruída, ela não é consumida, pode ser também, mas no primeiro passo ela é vinculada à vontade livre de maneira estável, e nessa estabilidade a vontade livre ela tem sua realidade estável. Naturalmente,
eu não tenho apenas uma propriedade, ou eu tenho várias propriedades. E também não tem apenas propriedade de objetos físicos, materiais, também existe a propriedade intelectual e existem propriedades especiais que têm um estatuto mais fundamental, que é, como, por exemplo, a propriedade do meu próprio corpo, da minha vida, de minha saúde. Essas são propriedades inalienáveis e com isso o Hegel fundamenta, por exemplo, a impossibilidade da escravidão, da impossibilidade normativa da escravidão. Todas essas propriedades juntas, elas constituem um espaço ao redor da minha pessoa, uma esfera de minha propriedade. Então, isso explica essa segunda parte do citado que eu já apresentei. A pessoa precisa dar a si mesma uma esfera externa de sua liberdade. Agora, eu não sou a única pessoa no mundo, tem outras pessoas também. E com relação a essas outras pessoas, eu tenho o dever de respeitar os seus direitos. Quer dizer, dever é simplesmente o outro lado do direito. Quando uma pessoa tem direito à propriedade, então as outras pessoas têm o dever de respeitar esse direito e vice-versa. Quer dizer, o direito que a pessoa tem sobre as coisas físicas, materiais, é absoluto. As coisas físicas não têm um direito com relação às pessoas. Isso quer dizer, eu posso apropriar-me de qualquer coisa. E eu nunca posso apropriar-me de uma pessoa. Agora, quando uma coisa já é propriedade de uma outra pessoa, aí eu preciso respeitar essa propriedade. E disso segue o imperativo fundamental da filosofia do direito do Hegel: seja uma pessoa e respeite os outros como pessoas. Com essas relações de direitos e de deveres, estabelece-se todo um sistema de direitos e, com isso, um espaço, uma esfera de direito. E essa é a esfera do direito abstrato. O Hegel ainda diz muita coisa sobre isso, mas naturalmente aqui eu posso apenas apresentar a planta geral dessa obra, dessa arquitetura intricada da teoria da filosofia do direito de Hegel. Por isso, nós vamos fazer logo o próximo passo, o passo para a segunda esfera do direito. Para isso, nós precisamos compreender o que falta aqui, na esfera do direito abstrato. Nós já temos pessoas que têm direitos e deveres e que têm consciência de seus direitos e que têm consciência de seus deveres para com as outras pessoas. Nós também temos um todo interconectado, sistemático de direitos e de deveres. Mas o que falta ainda é que a pessoa individual tenha uma consciência deste todo. A pessoa individual, por enquanto, ainda tem só a consciência
dos direitos e também dos deveres singulares que ela tem com relação a si mesma e às outras pessoas ao seu redor. Falta ainda essa compreensão do todo. Mas enquanto falta essa compreensão, essa consciência da esfera do direito como um todo, falta um aspecto da compreensão da própria liberdade. Mas quando falta isso, a autocompreensão da liberdade é ainda incompleta. E isso é fim absoluto da razão, que a vontade livre realize completamente a si mesma. Isso também implica compreenda completamente a si mesma. Então essa compreensão ainda é insuficiente, por isso nós precisamos fazer um próximo passo. Esse próximo passo só pode ser que essa totalidade ela seja interiorizada à consciência do indivíduo. Então agora o indivíduo tem consciência não apenas de seus direitos e deveres particulares, mas deste todo. Contudo, com isso, muda-se a característica deste todo. Agora ele não é mais algo objetivamente dado na realidade exterior, agora ele é algo dado na consciência do indivíduo. E isso nós chamamos de moralidade. Com isso, muda-se também o estatuto do próprio indivíduo. Antes ele era pessoa, agora ele se torna também sujeito. Agora é ele que tem consciência das obrigações e dos direitos, é ele quem julga, é ele quem avalia, é ele quem decide e ele quem age na base dessa compreensão do todo, na base da moralidade. Então isso é sujeito moral com sua consciência moral. A visão que o próprio sujeito moral tem é essa. Ele vê a moralidade como algo universal, algo que engloba tudo, que vale para todos, em todos os lugares, em todos os tempos. Quer dizer, ele tem consciência daquela noção subjetiva que ele mesmo tem como algo global, como algo universal. Nessa sistemática da moralidade também se inserem os outros os sujeitos. Contudo, estes agora não aparecem mais como sujeitos concretos, com suas características particulares, com seus papéis sociais. Eles aparecem apenas como sujeitos abstratos que têm obrigações e direitos morais. Portanto, essa totalidade da consciência moral, ela é uma totalidade abstrata. Uma totalidade no pensamento do sujeito moral. Em virtude disso, essa visão que o próprio sujeito tem da moralidade não é bem correta, porque, na verdade, é isso. Na verdade, essa moralidade ela não é uma realidade universal, ela é apenas uma concepção universal na mente do indivíduo. Ela é uma consciência moral do sujeito. E a exigência que esse sujeito moral faz é que os outros se inserem nessa moralidade que ele tem em sua mente. Agora, isso implica uma grande pretensão injustificável. Todos devem inserir-se no sistema da moralidade, mas
na moralidade minha, né? Na concepção minha da moralidade. Então essa é a presunção da consciência moral. O outro lado da consciência moral é a grande pressão, né, que isso significa para o sujeito moral. Porque agora eu, enquanto sujeito, tenho a obrigação, a responsabilidade exclusiva por este todo da moralidade, né? Eu preciso decidir em última instância. Eu preciso julgar em última instância o que é o certo e o errado, né? Porque não tem mais uma instância acima de minha individualidade. Isso é demais, um peso grande demais para um sujeito finito. Em virtude disso, nós precisamos superar também essa esfera do direito, a esfera da moralidade. Por causa dessa presunção inadequada, por causa dessa pressão exagerada e por causa dessa inverdade, né, de que aquilo que é pretensamente universal, na verdade, é apenas subjetivo universal, é apenas consciência moral. Com essa crítica que o Hegel faz à consciência moral, ele critica dois outros filósofos de seu próprio tempo, o Immanuel Kant e mais ainda o Johann Gottlieb Fichte. Qual é, então, a saída disso? Bem, o que falta à moralidade é justamente aquilo que tinha no direito abstrato. O sujeito concreto, com suas características, com suas propriedades, que está numa convivência concreta com outras pessoas. E a moralidade, ela tem o que faltava ao direito abstrato, a totalidade consciente. Portanto, nós precisamos juntar essas duas concepções do direito. E com isso nós chegamos à concepção de uma totalidade concreta que também é consciente, que também é refletida na consciência daqueles que fazem parte dessa totalidade. Então, nessa totalidade, eu, enquanto indivíduo, tenho consciência de pertencer, eu tenho consciência dos direitos e dos deveres, e eu tenho a consciência de que este pertencer, estes laços, estes direitos e deveres são realização de minha liberdade. E por isso vale, o indivíduo tem no dever sua libertação. E com isso nós chegamos à esfera da eticidade. No alemão a palavra é Sittlichkeit, o termo eticidade é uma tentativa de traduzir este termo. Na eticidade eu não sou mais apenas pessoa ou sujeito, agora eu sou membro, com a consciência de ser membro. Essa esfera da eticidade, ela agora se articula em formas diferentes, outra vez são 3 formas, e a primeira dessas formas é a família. Na família eu sou pai, eu sou mãe, eu sou filho, filha. Então nisso eu tenho a minha consciência de pertencer. E a consciência do todo, né, da conexão aos outros é a consciência do amor.
A minha consciência de fazer parte da família é o amor que eu tenho pelos outros membros. A família, ela também tem propriedade, mas agora se muda a característica dessa propriedade. Ela não é mais propriedade simplesmente vinculada a uma pessoa individual, ela agora é patrimônio. Ela pertence a essa comunidade como um todo, também no sentido que ela não pertence apenas aos membros atuais, mas também aos membros futuros. O patrimônio da família é algo que passa de geração em geração. O próximo passo no desenvolvimento da concepção do direito é a sociedade civil. Na sociedade civil, eu entro quando, enquanto criança, me torno adulto e eu saio da família, eu me torno uma pessoa independente, que agora cuida de si mesmo, de sua própria vivência, e não depende mais de pai e mãe. Quer dizer, na sociedade civil, os indivíduos interagem outra vez como pessoas, como indivíduos, com suas propriedades. E com isso eles ganham o estatuto de burgueses. Na sociedade civil, eu sou burguês. Agora, na sociedade civil, surge um novo aspecto da relação entre o indivíduo e as coisas. E isso é o trabalho. Na sociedade civil, eu não apenas possuo propriedades e respeito à propriedade de outros, agora eu produzo propriedade. Eu não apenas aproprio a coisa assim como ela está, eu mudo as coisas, eu produzo novas coisas. E isso é uma nova forma de realizar e de experimentar minha liberdade. Agora eu realizo essa realidade de criar, de fazer algo novo, de produzir uma realidade conforme as minhas ideias, conforme a minha consciência. Essa é uma nova forma de exteriorização da vontade e, com isso, da realização consciente de minha liberdade. Por isso, o Hegel fala na libertação que jaz no trabalho. E com isso, a coisa ela não é mais apenas propriedade, ela é produto de meu trabalho. Agora, os indivíduos, os burgueses, na sociedade civil, eles interagem principalmente por meio destes produtos. Na sociedade civil, eu produzo pelo meu trabalho, eu produzo parcialmente para mim mesmo, contudo, numa sociedade mais desenvolvida, onde tem divisão de trabalho, eu produzo em grande parte para os outros. Os outros recebem os frutos de meu trabalho e eu recebo os frutos de trabalho deles. E isso cria essas interconexões, estes laços entre os indivíduos que são típicos da sociedade civil. A partir deste intercâmbio, nascem novas estruturas mais definidas. A sociedade civil ela é uma forma de comunidade, mas uma comunidade pouco definida, com divisões muito abertas. Para participar na sociedade civil, você não precisa de um passaporte, você não precisa de uma certidão de nascimento.
portanto, não tem um registro, né, uma clareza de quem faz parte e quem não faz parte. Faz parte quem quer entrar, quem participa de fato com seu trabalho e com sua produção. Dentro da sociedade civil agora nascem as corporações e essas novamente têm um sentido de membro mais definido. Aí as divisas novamente são determinadas, assim como na família. E com isso as corporações são segundas famílias, conforme Hegel. Agora, o que é uma corporação em Hegel? Isso é um pouco difícil para entender porque hoje em dia não existe mais isso, corporação nesse sentido. Uma organização que chega perto disso seria a OAB aqui no Brasil. A OAB ela não é apenas uma representação dos membros de uma certa profissão. A OAB ela também regulamenta, ela fiscaliza, ela faz exames. Então, isso é o que define uma corporação. E além disso, para Hegel, a corporação ela também cuida de seus membros, ela fornece algum tipo de assistência social a eles. Na corporação eu tenho minha honra profissional. Eu sou respeitado como alguém que exerce uma certa profissão e exerce ela bem. E isso é a minha consciência de pertencer. Então, essa consciência de pertencer, que é a base de toda a forma de eticidade, ela tem a forma da honra profissional no caso da sociedade civil. O membro da corporação tem em seu estamento sua honra, diz Hegel. Vamos ao terceiro e ao último passo do desenvolvimento da concepção do direito dentro da esfera da eticidade. Novamente precisamos nos perguntar o que é que falta à sociedade civil, o que é que faz este passo necessário. É isso que eu já expliquei, que a sociedade civil é uma comunidade pouco definida, com divisas que não são claras, com um pertencer que não é definido como era na família. E com isso ela mesma, ela não é um corpo articulado bem definido. Este aspecto a gente encontrou na família, como também nas corporações que surgem dentro da sociedade civil e que, por isso, são tipo uma segunda família. Quer dizer, para fazer o próximo passo, nós precisamos juntar esses dois aspectos e, com isso, nós chegamos ao Estado. O Estado é um todo bem definido, é claro quem faz parte, quem não faz parte. E ao mesmo tempo é algo global, não é algo particular, limitado, como era a família. O Hegel diz: o Estado é a realidade da liberdade concreta. No Estado, a minha consciência de pertencer é aquela de ser cidadão. Eu não sou mais apenas pessoa, sujeito, agora eu sou membro no sentido de cidadão. E minha identificação com esse Estado, ela acontece na consciência do patriotismo. No patriotismo, eu assumo conscientemente este pertencer, essa minha cidadania, eu afirmo e quero
e me comprometo com este meu Estado. Com isso, o Estado é o todo mais ético à realização da liberdade, e isso é fim absoluto da razão que a liberdade seja real. Essa segunda parte do citado a gente já conhece. A forma concreta do Estado que o Hegel defende como forma ideal não parece mais aceitável para nós hoje em dia. Ele defende uma monarquia constitucional onde tem uma participação indireta dos cidadãos na legislação e no governo. Essa legislação indireta, ela se realiza através das corporações, né? Por isso, este Estado ele não é uma democracia, não tem aqui um voto direto do parlamento ou do presidente. Essa concepção de Estado, ela pareceu viável nos tempos do próprio Hegel. Certamente não é algo que possa ser realizado hoje em dia. Por isso, eu não vou mais entrar nessas questões das estruturas concretas do Estado de Hegel. Como tal, todo articulado, como tal esfera definitiva do direito, o Estado ele se torna um sujeito por ele mesmo. O Estado ele mesmo julga, decide, realiza fins e define direito. Então, agora não tem mais apenas os sujeitos individuais, como você e eu, agora também existe um sujeito superior, que é o Estado. E esse sujeito, ele tem também um direito superior aos direitos dos sujeitos individuais. O Hegel diz, este fim último tem o mais alto direito em relação ao indivíduo, cuja obrigação mais alta é ser membro de um Estado. A partir daí surgiu toda uma discussão sobre essa relação entre o Estado e o cidadão, porque parece que aqui tem uma certa tendência ao totalitarismo, onde o indivíduo precisa subordinar-se completamente ao Estado, porque este Estado tem o direito superior, ele é o sujeito em sentido mais pleno e por isso pode reivindicar essa submissão. Eu não quero entrar nessa discussão aqui. Quem faz essa crítica de maneira mais extrema foi o Karl Popper, e naturalmente os hegelianos tentaram defender seu grande mestre contra essa crítica. O Estado para o Hegel é, para assim dizer, o nível último da realização da liberdade e da subjetividade no mundo concreto. Para o Hegel não existe mais e não deve mais existir uma estrutura acima do Estado. O Kant desenvolveu essa teoria, essa ideia de uma república mundial, de uma instituição, de um Estado acima dos Estados nacionais individuais. O Hegel não defende isso, não acha isso viável nem desejável. O que há, naturalmente, são as relações
que os estados individuais têm entre si, e aí tem paz, tem guerra, tem intercâmbio, tem comércio, mas não tem mais uma estrutura global acima dos estados. O que há é a história, quer dizer, o desenvolvimento dessas estruturas ao longo do tempo. E o Hegel desenvolve toda uma teoria sobre isso, que é a sua filosofia da história. Nisso não vou mais entrar aqui, apenas queria indicar aqui que história para o Hegel é a história dos estados. Os agentes na história são, em primeiro lugar, os estados. Quando ainda não tem estado, não tem história ainda. Os indivíduos têm importância na história, têm papel histórico apenas na medida em que se vinculam a estados, são representantes de estados, agem em função do estado ou contribuem para o desenvolvimento do estado. Vamos resumir. Tem 3 esferas principais do direito, nessa teoria do Hegel, que também são automaticamente esferas da realização da liberdade. A primeira é o direito abstrato. No direito abstrato, eu sou pessoa e eu tenho respeito. Eu respeito o direito tanto como o direito meu, quanto o direito de outras pessoas. Eu respeito a pessoa quanto tanto em mim mesmo, a minha própria pessoa, quanto também toda outra pessoa. Isso é a exigência da razão, porque isso é a vontade livre que a vontade livre quer. Ela quer a liberdade universalmente, ela respeita a liberdade em qualquer pessoa. A segunda esfera do direito é a moralidade, onde o direito é internalizado na consciência de um sujeito. Então, na moralidade, eu sou sujeito e eu tenho consciência moral. A última esfera do direito neste nível é a eticidade. Na eticidade, eu sou membro e a gente pode dizer que eu tenho identidade. O Hegel não diz isso, ele só fala das formas específicas dessa consciência de ser membro. Essa esfera da eticidade, ela se subdivide em 3 esferas particulares, que são a família, a sociedade civil e o Estado. Na família eu sou pai, mãe, filho, filha, e eu tenho amor pelos outros, pela família como um todo. Na sociedade civil eu sou burguês, eu tenho minha honra profissional, e finalmente no Estado eu sou cidadão. E minha consciência de pertencer e de obrigação e de compromisso é o patriotismo. Agora, diz Hegel, cada nível do desenvolvimento da ideia de liberdade tem seu direito próprio particular, porque é ser aí da liberdade numa das determinações que lhes são próprias. A moralidade, a eticidade, o interesse do Estado constituem cada um direito peculiar, pois cada um deles é uma determinação e um ser aí da liberdade. E isso quer dizer que uma esfera do direito deve também respeitar os direitos da outra esfera. Quer dizer, o Estado, que é a esfera suprema, ele deve respeitar o direito abstrato, o direito à propriedade.
a propriedade de cada indivíduo. Ele deve respeitar o direito da família, como também da sociedade civil. E ele deve também respeitar o direito da moralidade, que é o direito de tomar conhecimento da estrutura jurídica como um todo. Por isso que o Hegel defende que o Estado precisa ter uma constituição escrita, da qual os membros possam tomar ciência explicitamente. Isso também responde em parte a essa questão de um possível totalitarismo em Hegel. Num caso de necessidade, o Estado pode exigir de seus cidadãos que eles sacrificam, por exemplo, sua propriedade ou até sua própria vida para o bem do Estado, na guerra, por exemplo. Contudo, sob condições normais, o Estado deve sim respeitar os direitos dos indivíduos, e não apenas os direitos materiais, mas também o direito à autodeterminação, à liberdade pessoal. Podemos resumir tudo isso com mais um citado do próprio Hegel. O sistema do direito é o reino da liberdade realizada.